Bom dia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou pedir que você vai dando glória a Deus, conforme o Senhor for falando com você nessa devocional. Você vai lá e escreve glória a Deus. Testifica isso, tá bom? Você que já é de casa, pega o seu dedinho e abençoa, dá o seu joia, crendo que o Senhor vai falar com você. E você que é nova por aqui, seja muito, muito, muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal, coloca o seu nome para receber as orações, tá bom? E vamos ler então o livro de Números, verso 21, capítulo 21, verso 4, a partir do verso 4. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Repita comigo. A alma angustiou-se. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil? Talvez esteja numa outra versão a sua palavra, mas eu vou esclarecer aqui para você, aqui por enquanto, o que o Senhor está falando. O que o Senhor tem nos mostrado sobre essa escritura nessa manhã. Na verdade, vamos terminar de ler, vamos ler os 6 também. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havendo-nos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e o povo foi salvo. Mais uma vez, o Senhor libertou. E o que nós já começamos a aprender aqui? O povo era escravo de Faraó. E o Senhor os libertou. E em vez deles ficarem felizes, contando porque estava liberto, eles ficaram murmurando. Por que não tem água? Por que não tem comida? Por que o pão não é desse jeito? Por que o sol? Por que a lua? Somos ingratos assim também. Quando algo não acontece do jeito que nós gostamos, quando nós temos um problema, quando nos acontece alguma coisa, provavelmente nós reclamamos. Você reclama. Quase sempre, quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, e nós reclamamos. Reclamamos por tudo. E reclamar não abre portas. Mas sim, na verdade, a reclamar abre portas para problemas. Deus não gosta de que nós reclamamos. E com o povo de Israel, o povo querido de Israel, não foi diferente. O Senhor, olha o verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente. Misericórdia, de pensar nessas cobras, já sai correndo. Está entendendo? Então, muitas vezes, o Senhor ainda não trabalhou no seu casamento, não trabalhou na sua porta de emprego, não trabalhou na sua cura, porque você reclama. Então, ele ainda manda mais. Ele manda mais. Porque nós somos conduzidas como ovelha para o matadouro. Nós devemos ser como as ovelhas, mansas, obedientes ao nosso pastor. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando nós entendemos que a resposta final é vitória, se nós estivermos em Deus, a resposta, a vitória é certa. Então, quantas coisas acontecem na nossa vida que tiram a nossa paz? Se você fizer uma lista agora de todas as coisas que te aborreceram no último mês, você pega um papel e uma caneta, se você quiser, você pode tentar agora. Uma lista de tudo que te aborreceu no último mês. Eu tenho certeza que antes de você fazer... Eu tenho duas certezas. A primeira, que antes de você fazer a lista, você nem lembrava. E depois que você fizer a lista, você vai lembrar de coisas que você tinha esquecido. Então, quantas coisas que nos aborrecem que nós nem lembramos depois? Então, o nosso maior desafio é não murmurar. Eu mantenho o meu desafio.
Anota tudo que vai acontecer com você esse mês. Tudo que você não gosta, você vai lá e anota. E depois você vê se algumas dessas coisas não se dissolveram, você não sobreviveu sem elas. Então, isso acontece muito com o casamento. Quantas coisas pequenas que nós podemos deixar passar no outro. E nós vamos lá e nos aborrecemos e comentamos e murmurando. Às vezes uma amizade se dissolve por causa de uma palavra falada que você não soube deixar passar. A pessoa não estava bem, acabou, só foi infeliz num comentário, você vai lá e... Então nós devemos entender que aflições vão vir. Jesus teve aflições. Ele falou, Senhor, estende sua mão sobre mim nessa cruz. Afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade. Então a tribulação faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. E quanto mais nós prestamos atenção nas coisas que nos incomodam, mais elas aumentam. Então o que nós vamos aprender essa manhã? Um pouco mais sobre autocontrole. Porque Adão não teve controle, o autocontrole, e teve a sua queda, Deus mudou a intenção original do homem. Porque não teve obediência, não soube esperar. Então, examine agora a sua vida. Que tipo de condição está a sua vida? Você está em paz? Está com alegria? Você sente que está cumprindo um propósito na sua vida? Ou a sua vida é infeliz a maior parte do tempo? Como você se sente agora? Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós entendemos que as aflições é o tempo de Deus para nos moldar. Então, de tudo que está acontecendo na nossa vida, o que nós não devemos nos esquecer é de guardar os mandamentos do Senhor. Esse é o nosso dever. Então, se a gente crê, muitas das vezes a gente fala, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas quando está passando pela luta, a gente foca na luta, foca no problema. Cadê a nossa fé? Nós devemos entender que as tribulações é para que nós possamos ser trabalhados a nossa fé. Se a gente crê e desligar a nossa mente por um instante, quando você está com um problema, com aflição, fecha a sua mente um pouco, desliga ela, não dá para fechar, mas desliga. Também não dá para desligar. Relaxa a sua mente e vê realmente no que você crê. Vê realmente, pergunta a si mesmo, eu realmente acredito que Deus pode fazer um milagre na minha vida? Eu realmente acredito no propósito de Deus na minha vida? Eu realmente acredito que Deus vai fazer algo na minha vida? Eu realmente acredito que a minha vida não acaba aqui, que tem algo para me viver ainda? Então, por que você não fica feliz? Porque ficar feliz só quando a gente chegar onde a gente quer chegar ou acontecer o que a gente quer que acontecer? Se pergunte agora. Fecha os seus olhos. Respire fundo. E se pergunte, eu realmente acredito que Deus vai fazer? Eu creio que Ele é maior do que os meus pensamentos e Ele vai me proteger e cuidar de mim? Ele tem um bom plano para a minha vida? Se pergunte isso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, e alguém pode anotar, por favor, 2 Coríntios 1, de 4 a 5, fala assim, que nos consola em toda a nossa atribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo.
Então está na hora da gente parar de tentar entender tudo. Por que o meu marido não se converte? Por que a minha vida não muda? Por que a porta não abre? Por que isso não aconteceu na minha vida? Só confie. Só confie. Porque reclamar é um problema muito grave. O Senhor tem um versículo que fala sobre murmuração, e eu queria que você lesse ele. Ele está em 1 Coríntios 10. Anota, se você não puder abrir agora. Sobre murmuração, porque você quer que as coisas aconteçam na sua vida, mas se você continuar reclamando, elas não vão acontecer. Mas, Renata, como é que eu não vou reclamar? Você não sabe como está. Não sei, mas Deus sabe. E ele fala, não murmure, agradeça. E eu vou dizer uma coisa para você, o que eu aprendi? Quando eu comecei a agradecer as coisas que não estão do jeito que eu quero, mas eu consegui achar algo positivo, apesar de tudo, eu comecei a amar os momentos da minha vida. Todos eles. Parei de fazer separação e comecei a fazer uma soma muito grande. Você abriu já em 1 Coríntios 10? Então vamos ler a partir do 8, tá bom? E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tememos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados o fim do século. Ou seja, uma boa brecha para o inimigo entrar na sua vida e fazer com que demore a sua bênção a chegar é a murmuração. Então, digamos que você está num cenário de casamento muito difícil, num cenário onde você não vê nem... Você fala, olha, não vejo chance para o meu marido. Eu não vejo, Renata... Olha, eu estou na linha da... Sabe aquela linha que divide a fé e a falta de fé? Quando eu olho para o meu marido, eu olho para o meu casamento, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para aquela área da sua vida que está difícil. Olha aí. Quando você olha, você não vê a solução. Você fala, não é possível que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. E a única maneira de tardar isso é a reclamação. E tem gente que reclama de tudo, sabe? Já está viciada em reclamar. Vai na igreja, reclama do som, reclama do ar-condicionado, reclama que não tem banco, reclama que está quente, reclama que está sol demais, aí reclama que choveu, aí reclama que a crise, reclama do político, aí reclama. Você não deve reclamar sobre algo que você não está disposta a fazer nada a respeito. Eu vou repetir. Se você não estiver disposta a fazer nada a respeito da sua reclamação, reclamar, sabe o que significa reclamar? Permanecer. Então, enquanto você reclamar do seu casamento, você vai manter do jeito que está. Enquanto você reclamar da sua casa, vai ficar do jeito que está. Enquanto você reclamar do quanto você ganha, você vai ganhar o que está. E depois ainda pode piorar, viu? Porque você está dando brecha, o inimigo vai entrar. Você entende isso? Enquanto você reclamar, nada vai mudar. Até rimou, né? E como é que eu faço, então, se está ruim? Glorifica. A Bíblia diz que em tudo dê glória, graças a Deus. O Senhor fará o impossível. O Senhor tem um plano. O Senhor é a coisa que deixa o inimigo mais irritado, é você ficar feliz. Mas você está feliz porque o seu marido está fazendo você infeliz. Mas a minha alegria não está no meu marido, a minha alegria está em Cristo. Ah, mas você não está vendo o que seu marido está fazendo? Não, porque eu estou vendo pela fé o que Deus vai fazer com o meu marido. Você não está vendo o que está acontecendo com o seu filho? Não, porque pela fé eu vejo o que Deus vai fazer com o meu filho. Você tem que rebater ao inimigo que luta contra a sua alma com a palavra, com a fé, com a esperança. Agora, se você reclama, meu bem, você vai ter mais do mesmo. E eu sei que você reclamou até hoje porque talvez você não tinha tido esse entendimento, sabe? Você não tinha entendido que Deus que tem um plano na sua vida. Você não tinha entendido totalmente, sabe? Agora você entendeu. Agora você entendeu, você acredita que Deus vai fazer algo incrível na sua vida. E a partir de agora as coisas vão começar a melhorar.
Por quê? Porque você vai parar de reclamar. Então a palavra de hoje é: em tudo dê glória a Deus. Começa dando glória a Deus aí, principalmente se o Senhor falar no seu coração. Por isso que eu falo, tem mulher que compartilha, tem mulher que não compartilha. Amém. Porque aquela que compartilha essa devocional com outras, ela está semeando a palavra de Deus, não só a minha devocional, porque não é minha, nossa, para começar, né? Ela está semeando e o Senhor vai devolver para ela a medida. Então ela manda para uma mulher, alguém manda para o marido dela alguma coisa. Uma benção. Ela manda para aquela mulher, alguém manda algo para o filho dela, porque aquilo que você semeia, você colhe. Amém? Então vamos orar? Vamos orar. Nós estamos orando pela família, pelas mães, pelos pais. Não, pelas mães, pelos filhos. Agora vamos orar pela mãe e pelos filhos, amém? Põe a mão no seu coração. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós entramos aqui em oração para primeiramente te agradecer, ó Deus, pela sua vida, porque o Senhor mudou a nossa vida. Nós temos acesso à vida de Jesus, nós temos acesso à ressurreição de Jesus e nós temos acesso ao Espírito Santo de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou no meio de uma multidão de pessoas, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou. Pai, pelo menos quanto a mim, quando o Senhor me chamou, eu não tinha nada para te oferecer, Deus. Era só pecado, só sujeira. Mesmo assim, o Senhor me chamou, o Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou meus pensamentos. Ó Deus amado, eu só quero te agradecer, ó Deus. E sei que, diante de tantos pecados que eu cometi, todo esse tempo de espera é o mínimo para poder limpar a minha carne, a minha alma, o meu espírito de tantas escolhas que me levaram à destruição e morte. Ó Deus, eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra na minha vida. Eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dessa mulher que ora comigo. E por isso o Senhor tem ensinado a ela princípios para que ela possa se preparar para receber essa unção que vem do alto. Na verdade, o Senhor está levantando uma multidão de mulheres, embaixadoras, mulheres que vão te servir em espírito e em verdade, mulheres que vão te honrar nas suas casas, com o seu casamento, com os seus filhos, com as suas finanças, com os seus pensamentos, com as suas obras. Eu creio, Pai, que um novo tempo começa. Eu creio que o novo tempo está vindo na nossa direção e que cada mulher que comigo ora, principalmente aquela que está numa corrente, ó Pai. Tem mulheres que estão comigo aqui, ó Pai, mais de um ano orando, todas as manhãs, Senhor. Eu creio que o Senhor vai honrar essa mulher, que ela acorda hoje e a primeira coisa que ela põe na sua vida é a tua presença. Que a primeira fatia do bolo dela é a sua existência. O seu Santo Espírito, a oração, a comunhão com o Senhor. Ó Pai, visita essa mulher e abençoa ela, ó Pai, nos seus relacionamentos, como mãe, como filha também. Abençoa os seus filhos, ó Deus. Toma os seus filhos nas suas mãos. Toma os nossos filhos, ó Deus. Recebe nossos filhos no teu braço, ó Pai. Abençoa o andar, o pensar, o agir. Pai, nós sabemos que o Senhor tem um plano na vida dos nossos filhos e nós repreendemos toda e qualquer investida de Satanás. Nós repreendemos todo o mal, todo espírito de prostituição, de alcoolismo, de vícios, de droga. Todo e qualquer espírito na vida dos nossos filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor honrará essa mulher que ora, a nossa oração. Porque o Senhor é fiel. Nós não somos, ó Pai, mas Tu és fiel. E por isso nós cremos que o Senhor fará ainda mais, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. É por isso que oramos e Te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Papai. Nós Te amamos. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, amada, você não esqueça de compartilhar essa devocional com nenhuma mulher. Você vai lá agora e dá o seu joia.
Abençoa esse movimento, tá bom? Compartilhe e abençoa. E escreve nos comentários a palavra de hoje. Em tudo dê graças, em tudo dê glória a Deus. Por mais que o cenário não esteja como você quer, você confia que Deus fará. Tá bem? Então, um beijo no seu coração. Não esqueça de lembrar de orar à noite. A oração tá lá no canal. Pega a oração e faz, tá bom? Faz 1, 2, 7 vezes. E depois você me fala como vai ser o seu sono. Então, fica com Deus e até amanhã, na graça do Pai. Aleluia. Compartilha.